Então eles negavam a tradição, a história da igreja, a importância dos credos, tudo isso daí. Então eles depois abraçaram outras heresias e eles pararam de existir durante um tempo. Quem foi que existiu durante todo esse tempo? Os batistas particulares. Os batistas só sobreviveram através da continuidade dos batistas particulares, porque eles eram ortodoxos, confessionais. Mas lá na frente é que há uma tentativa de ressurgimento dos batistas gerais, através de um homem chamado Dan Taylor, mas ele depois desiste, ele diz assim, olha, os batistas gerais não tem jeito, tentei, mas eles querem continuar em algumas heresias, então, até uma frase de Dan Taylor, porque eles desprezaram a Cristo, Cristo os ultrajou, eu desisto de tentar reerguer o movimento batista geral. Mas a partir dos batistas gerais é que vem batistas arianos. Dentre os batistas puritanos, havia alguns batistas do sétimo dia, é importante deixar isso claro também, batistas que guardavam sábado. Né? Então os batistas... Que ainda existe, né? Batistas arianos, estamos a falar do arianismo, né? Não é arminianismo, é o arianismo. Arianismo, né? Da doutrina diário lá dos... Negar a Trindade. De negar a Trindade do negar a divindade de Cristo. Negar a divindade de Cristo. Do segundo, terceiro século, não foi? Ário? Ário? É. Já não lembro. Quarto século, né? Quarto século, ok. E a questão da sexta sola, ela estava vinculada aos batistas? A sexta sola estava ligado muito à reforma de Genebra. Calvino, ele dava... Mas em resposta aos anabatistas. Muito em resposta aos anabatistas, que eles pregavam a ideia de sacerdócio universal como ser crente sozinho. Sem igreja, sem corpo de Cristo. Isso. Ou então com o corpo de Cristo, que se resume a somente uma igreja anabatista. Todo o restante é de Satanás. Então tinha muito isso. O que Calvino vai dizer não existe essa ideia de crente sozinho. Não existe salvação ordinariamente fora da igreja. Claro que extraordinariamente tem um crente verdadeiro lá na Coreia do Norte, não dá para ter igreja. Ok, tem um crente ali, mas extraordinariamente. Agora, ordinariamente, não existe um crente que não pertença a uma igreja. O que se espera é isso de um crente. É diferente da ideia de sola eclesia dentro do catolicismo romano, que dizia que é o magistério. Não existe cristão fora da igreja católica romana. Então, essa era a diferença. Nem salvação, né? Fora da igreja. Nem salvação. Fora da igreja. Exatamente. Mas eles acreditavam que a salvação estava na igreja ou é no sentido Não, de é que é como se a salvação passasse pela igreja, no sentido da igreja ter a responsabilidade de proclamatória, proclamar, anunciar, pregar a verdade, para que a pessoa recebesse a mensagem do evangelho, e recebendo essa mensagem, ela se integrava no corpo de Cristo, porque ela não ia seguir... Nós temos um presbítero na igreja que sempre fala isso, né? No cristianismo tem uma coisa que não existe, carreira solo. Então não existe carreira solo, ninguém é um cristão. A igreja não salva, mas o salvo vai para a igreja. Vai para a igreja. Ele pertence, né? Ele se envolve no corpo de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. É isso, meus amigos. Olha, que aula hoje. Muito e a bom. gente não Vai ter falou que de fazer Armínio, não Não. falou de Wesley, não falou ainda dos movimentos pentecostais, ainda faltou pro episódio 2. Olha. A gente vai ter que gravar aí um Vai ter que segundo gravar. episódio. Pelo menos um um segundo. Pelo menos, Pelo no menos mínimo. um segundo, No né? mínimo. Pode ser dia Que 31. maravilha, que Dia maravilha. 31. Daqui uns dias a gente se reúne de novo aqui. Muito bom. Pastor Evandro, para nós encerrarmos, primeiro agradecer aí o seu tempo, a partilha toda desse conteúdo e dessa informação. Eu queria pedir só assim, uma fala final, né? De que maneira a igreja contemporânea hoje, né, o cristianismo hoje, ele está sendo influenciado pela reforma de maneira geral? Sei que a gente não vai olhar para uma ou outra congregação, mas uma perspectiva geral. Ele está sendo, e o que não está sendo influenciado pela reforma? Hoje existe uma ênfase, eu acredito, uma redescoberta das doutrinas reformadas, principalmente da importância de se ter uma confissão de fé numa igreja. Eu vejo isso. A necessidade de nós estudarmos a história da igreja. Esse podcast é um exemplo disso, não é? Então, nós estudamos os nossos pais, o que nos antecederam. Então, hoje eu percebo esse interesse. Então, isso é algo próprio da reforma, a ideia de que nós não estamos sozinhos, não é? Conta-se a história de um determinado homem que, na sua igreja local, ele foi chamado a dar uma aula de história da igreja
E na aula de escola bíblica ele começou a dizer, vamos estudar sobre história da igreja. Irmãos, tudo começou quando o nosso pastor Francisco nasceu em 1960. Aí ele passou a contar a história da igreja dali em diante. Ou seja, para ele, a igreja começava quando a igreja dele Quando a nasceu. igreja dele nasceu. Não é? Então, isso é algo que, infelizmente, agora por outro lado, ainda existe muito abandono de uma maior consciência sobre o porquê devemos estudar a história.